pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aqui ao Literanálise. Eu sou Daisy e é sempre um prazer enorme vir aqui bater um papo com vocês sobre um tema que eu adoro, livros. Eu quero, antes de mais nada, desejar a todos vocês um excelente 2024. Espero que vocês tenham passado bem aí as festas e que 2024 traga muita paz, muita prosperidade, muita saúde e ótimas leituras para todos nós. Pessoal, eu sei que no BookTube a maioria das pessoas fazem um vídeo separado para os melhores do ano anterior e a lista de livros para o ano que se inicia. Mas eu resolvi unir esses dois vídeos numa única coisa e eu vou explicar para vocês por quê. A gente já está aí caminhando, né, para a segunda semana de janeiro, mas eu tô com a minha família toda ainda em casa, meu primeiro sobrinho, né, virei tia, vou deixar uma fotinho dele aqui para vocês, porque eu tô uma tia super coruja, ainda tá aqui em casa, então se vocês ouvirem barulhinhos, as crianças estão na piscina, enfim, então relevem, tá? Mas por isso eu tô num cenário que não é o que eu costumo gravar aqui pro Literanálise, também pode ser que tenha algum ruído, e não tá tão fácil assim para gravar, por isso eu vou unir esses dois vídeos. Outro ponto também é que 2023 foi um ano bem esquisito para mim. Foi um ano em que, pessoalmente, tá? E aí, se você não gosta desse tema, acelera um pouquinho o vídeo. Foi um ano em que eu parei para refletir sobre muita coisa, eu meio que me isolei do mundo na medida do que era possível, porque eu trabalho com pessoas, né? Há 20 anos eu trabalho com recursos humanos, recrutamento e seleção, e eu estava gerindo duas equipes, não estou mais, mas eu estava gerindo duas equipes, e aquilo tomava muito do meu tempo, mas na medida do possível eu fui reservando cada vez mais períodos para mim mesma, para eu reavaliar certos pontos da minha vida. Não é, né, segredo para ninguém, tem quase 2 anos eu finalizei o meu casamento, né? Era uma pessoa incrível, é um pai maravilhoso, uma pessoa com quem eu tive bons momentos, mas o fato é que nós não tínhamos mais alinhamento e a gente ficava se apegando àquilo, estendendo uma coisa que não estava dando certo. Então foi um período aí para eu me reestruturar, para eu sair do fundo do poço, para eu poder dar o apoio que meu filho precisava, para eu poder tocar o barco. E aí chegou o momento em 2023 ali para eu começar a fazer um balanço sobre mim mesma. E aí, gente, muita coisa mudou. Sobre as minhas leituras, sobre o tempo que eu queria dedicar para isso, uma série de coisas. E eu não queria vir aqui soltar qualquer conteúdo para vocês, então foi um ano de resgate, porque eu já tive o Literanálise anteriormente, sofri um assalto horrível na Paulista, levaram computador, celulares e apagaram todos os meus conteúdos, então foi um ano de resgate também, e um ano em que eu precisava respirar. Então, eu li sim muita coisa, porque os livros fazem parte do meu processo de resgate e de terapia, se a gente pode dizer assim, mas eu li muita coisa sobre psicologia, não ficção, muita coisa para o meu trabalho e acabei não trazendo tantos livros assim aqui para o Literanálise. Então, também por não termos tantos livros assim, eu fiz um ranking rapidinho. Não vou mostrar os livros, porque já tem vídeo para cada um deles aqui no canal, mas eu vou deixando a capinha para vocês. E aí, na sequência, eu vou apresentar os livros que eu separei para ler em 2024. Gente, ufa! Antes da gente efetivamente começar, se você está chegando aqui no canal agora, eu vou te convidar a ficar, então inscreva-se, ative o sininho de notificações, assim todo o conteúdo novo vai chegar para vocês. Eu estou me comprometendo a pelo menos um vídeo por semana, espero que tudo dê certo para esse ano. Vou pedir para você deixar seu like, porque isso me ajuda muito, pedir para você compartilhar com outras pessoas, e enfim, para você me seguir lá no Instagram, se você sentir no seu coração essa vontade. Gente, vamos lá. Então, sem mais blá blá blá, já quase 4 minutos aí de vídeo. Mas, enfim, vamos falar dos livros, das melhores leituras que eu fiz ao longo de 2023, sendo que lá no meu outro canal, no Aos 40, onde eu jogo tarô, falo um pouco de astrologia e tudo mais, eu também falei de alguns livros por lá que eu não vou trazer por aqui, porque eu entendo que os conteúdos são diferentes. Então, vamos lá, gente. O primeiro livro, assim, mega ranqueado, eu não coloquei numa ordem, é o primeiro, é o segundo, mas esse e o próximo brigam muito fortemente pelo primeiro lugar. Então, eu tô falando do livro que me deu vontade de resgatar o Literanálise,
um livro do Afonso Cruz, que é Para Onde Vão os Guarda-Chuvas. Eu vou deixar a capinha aqui e vou deixar também o vídeo no box de descrições. Se você não assistiu, fica o convite. Um livro incrível, ficção de primeira. A gente acompanha a história de um personagem que passa por muitos problemas, por muitos perrengues, mas de uma certa forma não deixa a esperança, a seu modo, morrer. Então, gente, é um livro que eu adorei, assim, morrendo de vontade de ler várias outras coisas do Afonso Cruz. A gente tem que priorizar, mas esse ano eu leio mais um livro dele, com certeza. Foi o meu primeiro contato com o autor e eu fiquei apaixonada. O próximo livro é um livro que, como eu disse para vocês, eu não saberia se ele fica em primeiro lugar ou o livro do Afonso Cruz. Eu estou falando de Crônica do Pássaro de Corda, do Murakami, um livro que eu amei ler. Não tem propriamente uma resenha para ele aqui no canal, porque é um livrão enorme. Eu preferi fazer um vlog onde eu fui compartilhando algumas coisas com vocês, da minha percepção, do avanço de leitura, e depois fechei ali dizendo o que eu achei da experiência. Então, corram lá também para assistir, se vocês não assistiram. É um livro maravilhoso, estava encalhado aqui na minha estante há um tempão. Aí eu li o Linha M, da Patti Smith. Ela é uma autora que eu gosto bastante, me apaixonei por ela em Só Garotos. Eu amo livros de memórias, então adorei Só Garotos. E aí agora, lendo o Linha M, ela fala de 2 livros muito fortemente, que é o Crônica do Pássaro de Corda, então, que eu li ano passado, e sem dúvida nenhuma foi uma das melhores leituras que eu tive. É um livro um pouco estranho, com muito realismo mágico, então a gente tem sim que, em alguns momentos, ter ali uma fé de que aquela história vai se desenrolando para algum lugar, mas é um livro bastante agradável, não tem nenhuma parte assim que eu digo que foi uma sofrência ler. Um livro muito maravilhoso. E o outro livro que a Patti Smith fala bastante é um livro que vai entrar para a leitura desse ano, que já já vocês vão saber. Então, primeiro, Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, do Afonso Cruz, em segundo ou em primeiro, aí intercalando um e outro, Crônica do Pássaro de Corda, do Murakami. Gente, eu tô com o meu computador aqui, tá? Fazendo uma colinha, me organizei para vir falar com vocês, para a coisa ficar bonitinha. Em terceiro lugar, eu coloquei O Homem e Seus Símbolos, que é um livro que a gente sempre diz, um livro do Jung, mas não é um livro somente do Jung. Ele organiza os textos, ele escreve um dos textos, mas demais os textos são escritos por pessoas que estudaram com ele, que o acompanhavam, psicanalistas analíticos falando sobre temas importantes, sobre sonhos, símbolos, enfim, e como que isso é trabalhado dentro do nosso processo de individuação e como os símbolos são importantes e tudo mais. Então, eu até comentei rapidamente num vídeo que eu tinha lido esse livro, que ele tinha sido maravilhoso para mim e que ele abriu ali a porteira para uma série de sonhos que eu entendia que o meu inconsciente estava me dizendo que eu não era mais uma garotinha boba, que eu já tinha aprendido muita coisa ao longo da minha vida e que, por mais que situações adversas surgissem no meu caminho, eu era já sim muito capaz de lidar com elas. Aliás, já tinha lidado com bastante coisa. Então foi um livro que eu adorei ler do ponto de vista técnico, porque vocês sabem que eu sou apaixonada por psicologia, principalmente psicanálise. Do ano passado para cá começou aí o meu grande interesse por psicologia analítica. Eu tenho lido bastante coisa sobre Jung e vários outros profissionais que seguem a linha dele. Então, O Homem e Seus Símbolos é um livro maravilhoso, eu indico para vocês. Se eu não me engano, saiu uma edição nova, e eu vou deixar ela aqui em algum lugar para vocês darem uma olhada. Um livro, acho que agora em capa dura, mais colorido, enfim, mas a edição que eu tinha, que está mais baratinha, também é, um chuchuzinho, eu indico para vocês. O próximo livro é O Sentido da Vida, do Contar do Caligares. Eu vou deixar a capinha aqui também, mas tem vídeo no canal, corram lá para assistir. É um livro super curto. O Contar do Caligares já faleceu, ele era psicanalista, e o filho dele foi organizando alguns textos ali, de algumas conferências, de algumas coisas, e a gente tem um pouco da percepção desse profissional, né, que trabalhou ali com tantas pessoas ao longo da vida, falando sobre o sentido da vida, compartilhando um pouquinho de como foi a infância, como a visão do pai e da mãe interferiram na sua visão de mundo,
como que na percepção dele nós deveríamos olhar para o sentido da vida, se é sempre que ela vai fazer sentido ou não, e como que a gente lida em momentos em que ela não faz tanto sentido assim. Então, um livro que eu adorei ler, também adorei vir aqui conversar com vocês sobre ele, e que eu super indico que vocês deem uma olhada lá se ainda não assistiram. Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera, foi outro livro maravilhoso, uma grande descoberta ao longo de 2023. O Daniel Galera era um autor que eu já ouvia falar sobre ele super bem, principalmente sobre o Oswaldo do Garrancho, que é uma pessoa que eu admiro muito, já tinha lido Daniel Galera, já tinha comentado que era um autor maravilhoso, mas eu ainda não tinha tido esse contato. E aí, passeando ali pela livraria na Avenida Paulista, me dei de cara ali, né, com uma edição nova, capa dura, super bonitona. Eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui do que se trata esse livro. Me interessei pela sinopse, trouxe para casa e também foi maravilhoso. Se eu não me engano, o que eu fiz no canal também foi um vlog de leitura, onde eu fui compartilhando o meu avanço, comentando um pouquinho sobre a história e depois fazendo um fechamento ali de toda a minha percepção, da minha experiência. Foi um livro que eu adorei ler, sem dúvida nenhuma, super indico o Daniel Galera, que é outro autor também que eu tô aí querendo outros livros dele. Não tenho nenhum outro livro dele aqui na minha estante, pretendo aí pegar alguma promoção ao longo do ano, comprar, ler e, claro, vir aqui conversar com vocês. Um livro, lançamento desse ano, que eu adorei e me ajudou também a quebrar um pouquinho do meu preconceito de alguns paradigmas em relação a esse autor, que muita gente ama, outras pessoas não gostam muito, e eu tenho uma relação assim meio que de amor e ódio com ele. É um autor que eu tenho vários livros dele na estante, já li alguns e amei. Comecei a ler outros e não funcionou para mim, então ali meio que encalhados, mas esse foi um livro que para mim funcionou super. Eu estou falando de Holly, do Stephen King. Já tem vídeo sobre ele aqui no canal, ali a gente vai acompanhar uma detetive conectando alguns crimes que por uma questão de diferença de tempo, a polícia passou batido, não entendeu que era tudo crime de um mesmo criminoso, e ela começa a investigar, começa a juntar essas pecinhas, e aí depois tem um desfecho ali bastante surpreendente. Incrível esse livro. Logo nas primeiras páginas a gente sabe tudo que vai acontecer, a gente já sabe até inclusive quem é o assassino, mas a gente não desgruda, gente. Foi um livro que eu não consegui desgrudar do começo ao fim, super indico para vocês também. E por último, não menos importante, um livro que eu li nos últimos diazinhos ali de 2023, minha família já estava aqui, a gente foi passear na Paulista, eu fui apresentar a Paulista, na Avenida Paulista, o MASP ali, para o meu sobrinho, para o meu outro sobrinho, né, o filho da minha cunhada, para minha cunhada, que não conheciam, então a gente foi passear ali um pouquinho. Claro que eu passei na livraria, e aí dei uma olhada na sinopse desse livro, falei, que interessante, eu estou precisando mesmo de algo assim que me mergulhe na história, que eu não precise ficar atenta o tempo todo. Estava com um pouquinho de dificuldade de concentração e esse livro foi incrível para mim. Virei noite lendo ele, e isso já não acontecia há um certo tempo, de eu virar a noite lendo um livro, então foi maravilhoso. Estou falando de Suicidas, do Rafael Montes, esse ainda não tem vídeo aqui no canal, mas ou essa semana ou a próxima vem resenha dele aqui, porque é um livro maravilhoso, o meu primeiro contato com o Rafael Montes. Ele escreveu esse livro super novinho, foi o primeiro romance dele, o cara já acertou na primeira. Então, assim, um livro que eu terminei assim meio de boca aberta. Maravilhoso. Então, gente, esses foram os 7 livros que, de todos assim que eu li no ano passado, se destacaram na minha percepção e que eu super indico para vocês. Lembrando que o único deles que eu não falei absolutamente nada, os únicos, aliás, né, que eu não falei nada deles aqui no canal, foi O Homem e Seus Símbolos, eu falei muito en passant, um videozinho, e Suicidas, do Rafael Montes, que vai sair resenha em breve aqui no canal, fiquem ligadinhos, tá? E aí, pessoal, vocês gostaram da lista? Dividam aqui comigo nos comentários quais foram os livros que vocês destacaram como os melhores do ano. Porque vocês sabem que nós, leitores, estamos sempre atrás de novidades, do que o outro leu, que amou, enfim. Então a gente fica super afim de saber de tudo isso. Deixem aqui nos comentários, compartilhem comigo quais foram as melhores leituras de vocês ao longo de 2023. E agora, bora
para as leituras de 2024. Bom, pessoal, eu tô aqui com o meu caderninho, eu já preparei o caderninho de leitura para marcar as minhas leituras de 2024. Quem me acompanha aí já há um certo tempo sabe que eu sou super desorganizada nesse sentido. Eu sempre fui uma pessoa que se focou muito para o trabalho, para a vida profissional. Cresci, tive grandes vitórias, graças a Deus, mas o resto da vida meio que eu ia levando e não organizava muito as coisas. E uma das minhas metas para esse ano é que a coisa aconteça de uma forma um tanto diferente. Então já fiz ali o caderninho de leitura, já fiz a lista dos livros, já comecei a ler o livro de janeiro, enfim, e é isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A pilha está aqui do lado, por isso que eu estou olhando. E aí, gente, alguns livros que eu não achei. Eu já organizei 4 das minhas estantes, não 5, porque tem uma aqui no quarto que vocês não veem, mas está organizada. As 4 lá de baixo, que vai ser inclusive os próximos cenários aí dos próximos vídeos, a partir de fevereiro, né? E só que eu ainda tenho uma estante que está bastante bagunçada, os livros estão todos embalados, e eu fiquei com uma certa preguiça de tirar os livros de lá. Então, alguns eu não vou mostrá-los aqui no físico, vou deixar a capinha em algum lugar para vocês, tá bom? Então, gente, começando com A República de Platão, que eu vou ler nessa edição aqui da Martins Fontes. Na verdade, é um livro que eu já comecei a ler, não sei se dá para vocês verem, mas já tem algumas marcações. Eu estou bem no comecinho, eu estou terminando o primeiro livro, e eu estou lendo esse livro aqui. Na verdade, alguns dos livros que eu vou falar com vocês, eu estou lendo por indicação da professora. Então, eu até anotei aqui, tá vendo, ó? Na lista de livros para o ano, aqui no cantinho, os primeiros eu coloquei indicações professora Lúcia Helena Galvão. A professora Lúcia Helena Galvão é uma pessoa que eu admiro muito. Ela dá aula numa escola de filosofia chamada Nova Acrópole, que fica em Brasília, e a gente tem uma série de palestras dela no YouTube. E ela tem 2 vídeos onde ela indica livros. Então, no primeiro ela faz uma seleção de 5 livros, no segundo ela faz uma outra seleção de 5 livros. Se eu lembrar, eu vou deixar esses vídeos para vocês aqui no box de descrições. E aí, dos 10 livros que ela passou, eu tenho 4 em casa, 1, 2, 3, 4 em casa, que foram os livros que eu selecionei para ler esse ano. Então, o primeiro deles, que ela super indica, é A República de Platão. Eu já comecei a ler o livro, gente, estou aqui bem no comecinho, mas já fiz uma série de anotações, e é um livro que eu estou gostando bastante de ler, mas é um livro que demanda muita atenção. E como eu ainda estou com muita gente em casa, barulho, tudo, eu estou lendo assim pílulas diárias, basicamente, porque ele realmente exige muita atenção. E às vezes a gente precisa voltar, a gente não entende exatamente o que o Sócrates está perguntando, onde está levando o raciocínio dele, então você tem que voltar e tudo mais. Então, é um livro que eu estou lendo com bastante calma, mas posso dizer para vocês que estou gostando muito. Quem aí já leu, me falem, né? Eu sei que muitos de vocês acompanham a Tati Feltrin, que é uma pessoa incrível, eu adoro os vídeos dela, e que ela leu no passado, né? Eu até queria ter lido na época, mas acabou não rolando. Vamos lá, aqui da minha lista, eu vou pegar aqui o caderninho. Outro livro que a professora Maria Lúcia Helena Galvão indicou é esse livro aqui, ó, Meditações do Marco Aurélio. Eu acho que esse livro, tá vendo, gente? Ele é bem fininho, mas eu acho que saiu uma nova edição dele. Eu tenho nessa edição aqui, é nessa que eu vou ler, e eu não sei exatamente se eu vou lê-lo logo depois da República, tá? Eu tô falando aqui os livros que eu separei, mas não sei exatamente em qual mês eu vou lê-los. Talvez, se eu achar que a República de Platão foi muito pesada, eu preciso de um descanso, eu intercale outros livros e depois volte para o Meditações. Outro livro que a professora indicou e que eu vou ler é O Profeta, do Khalil Gibran. Esse livro está meio que perdido aqui em casa. Eu sei que eu tenho ele numa edição pequena, capa dura, bonitíssima, mas eu não achei. Eu vou deixar a capinha aqui para vocês. Mas ele também está no Kindle Unlimited. Então, se alguém aí se interessar, você pode comprar o físico ou ler no Kindle. O outro é o Kybalion, pelos 3 iniciados, né? Então, a gente não sabe exatamente quem foi que escreveu o livro Kybalion, mas ele fala das leis herméticas. Então, aqui a gente está falando de hermetismo e como que a gente pode aplicar essas leis, que aparentemente são bastante simples, mas como a gente pode aplicá-las na nossa vida. Então, eu vou ler o Kybalion,
e eu já estou lendo no Kindle o livro da professora Lucilena Galvão, que explica um pouquinho do Caibalion. Então, começando ali por 4 livros que a professora indicou: A República de Platão, Meditações de Marco Aurélio, O Profeta do Khalil Gibran e o Caibalion, os 3 iniciados. E aí, gente, esse ano eu decidi que eu quero ler Saramago. Eu só li um livro do Saramago até hoje, eu sei que é uma vergonha, eu tenho outros livros dele na minha estante, aliás, eu tenho vários livros dele ali na minha estante, mas eu não li. E para falar a verdade, esse primeiro livro do Saramago que eu li, eu lembro que eu amei, mas não lembro quase nada da história, então eu decidi, ao invés de partir para um livro novo, fazer uma releitura. E aí eu tô falando do Evangelho segundo Jesus Cristo, que eu tenho nessa edição aqui. Gente, acho que a luz está ficando um pouco estourada. Eu tô no meu quarto, num calorão, ventilador ligado, não tem como fechar a janela. Então desculpem se a luz ficar um pouco forte demais aí, se estourar um pouco no vídeo. Então, assim, o Evangelho segundo Jesus Cristo, um livro que eu já li, não lembro muito sobre ele, então eu decidi por fazer uma releitura. O outro livro que eu separei para ler esse ano é um livro do Jorge Amado. Jorge Amado, autor nacional, que muitos de vocês vão me dar aula aqui para falar sobre ele, e um autor também que eu estou um pouco devendo. Eu li do Saramago apenas um livro, que é Teresa Batista, Cansada de Guerra. Eu já falei muito sobre ele aqui com vocês, porque é um livro que eu amei de paixão, uma escrita fluida, totalmente comovente, que traz a história de uma mulher guerreira que ajudou muitas pessoas, mas as pessoas só souberam pisar nela. E como que ela foi, ao longo do tempo, mantendo a sua bondade, apesar dos pesares. Então, um livro que eu amei, mas acabei não lendo nada mais do Jorge Amado, então separei um livro para este ano. O livro que eu separei, gente, é o Tenda dos Milagres. Ele tá no plástico aqui, mas já até rasgou. Eu vou abrir para vocês. Sai pela Companhia das Letras, né? Tem toda uma coleçãozinha ali. Agora eles estão relançando alguns em capa dura. Mas o que eu tenho é esse aqui, é nele que eu vou ler. Então, Tenda dos Milagres é o livro do Jorge Amado, que eu vou ler em 2024. Daí, gente, Mia Couto. Vocês vão ver aqui que eu separei muitos autores de língua portuguesa, que eu já li alguma coisa deles, mas que já tem um certo tempo que eu não leio. O próximo é Mia Couto. Mia Couto, eu li o Mapeador de Ausências, se eu não me engano, que um livro incrível, eu recebi pela tag Experiências Literárias, li, adorei, mas acabei não lendo mais nada do autor. E eu tenho aqui em mãos, então, um livro que eu vou ler no próximo ano, que é Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, que eu tinha ganhado da Ângela Neto. Então, Ângela, se você está por aí vendo o vídeo, mais uma vez queria te agradecer o livro e chegou o momento de eu lê-lo. Muito obrigada por ter me enviado o livro, gratidão, você sempre foi uma pessoa incrível. Então, chegou a hora aí de ler Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. E aí, pessoal, o que acontece? Eu tenho algumas versões aqui em casa do livro do Desassossego. E essa daqui é nova, inclusive, né? Saiu agora. Eu tenho umas 4 ou 5 edições desse livro aqui. Um livro que eu sempre pensei, quando eu ler eu vou gostar muito. E aí eu ia comprando as edições que iam saindo, mas eu acabei não lendo. E eu vou ser bem sincera que eu não conheço muito sobre Fernando Pessoa, uma vergonha, né? Mas eu não conheço muito sobre ele. Então, o que eu fiz? O livro do Desassossego, então, é um livro que eu vou ler ao longo de 2024, mas para conhecer Fernando Pessoa, eu comprei este tijolão aqui, que inclusive eu já comecei a ler, né? Que é a biografia do Fernando Pessoa, pelo Richard Zenit. E, gente, é um calhamação, sai pela Companhia das Letras. Infelizmente, não tem e-book dele ainda, a gente tem que fazer uma certa ginástica, porque o livro é pesado. Mas eu posso dizer para vocês que eu estou na página 60, então eu li um pouquinho do livro e é uma biografia deliciosa, pelo menos no comecinho do que eu estou lendo. E vocês sabem aí que eu tenho dificuldade com biografias, não é um estilo de livro que eu gosto muito de ler. Na maioria das vezes eu vou me desinteressando pela vida das pessoas enquanto eu vou lendo, mas esse livro aqui eu quero muito fazer um esforço de ler, tomara que ele continue uma delícia do começo ao fim. Então eu quero primeiro terminar de ler a biografia do Fernando Pessoa para efetivamente poder conhecê-lo um pouco mais, para aí depois emendar
o livro do Desassossego, e tem um livro do Saramago chamado A Morte de Ricardo Reis, eu acho que é isso, né? Que eu não tenho na minha coleção do Saramago, e que assim que eu terminar o livro do Desassossego, dependendo de como for a minha experiência com o Fernando Pessoa, eu tô querendo comprar aquele livro do Saramago, e aí de repente ler 2 Saramago no ano. Eu tenho acompanhado muito no YouTube canais de poemas e tendo contato com a obra do Fernando Pessoa através desses canais. Então, assim, tô maravilhada. Um dos meus livros preferidos da vida é A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe, que tem lá, como que era o nome do Sem Metafísica? Gente, me falhou a memória, eu vou deixar aqui se eu lembro. Esteves Sem Metafísica. Então tem lá o Esteves Sem Metafísica, né, que está ali no poema A Tabacaria, do Fernando Pessoa. Então também através do YouTube eu estou começando a me inteirar um pouco mais sobre a obra do autor. E aí, gente, eu disse lá na primeira parte do vídeo, quando eu estava falando dos melhores livros de 2023, que a Patti Smith lia fortemente ali, muito intensamente, 2 livros ao longo do Linha M. Um eu li o ano passado, Crônica do Pássaro de Corda, do Murakami, e esse ano eu quero ler Os Detetives Selvagens do Bolanho. Esse é um livro que eu tenho no Kindle e tenho ele físico também, vou deixar a capa aqui, mas é um livro que eu já comecei a ler no passado e de duas uma. Ou eu não terminei de ler esse livro, ou eu li e não lembro nada sobre ele. Eu lembro assim vagamente. Então eu vou reler esse livro esse ano e eu quero deixar registradinho uma resenha dele aqui no canal. Então teremos sim uma conversa sobre Bolanho e o seu Detetive Selvagens ao longo desse ano. E aí, pessoal, eu amo Charles Dickens, mas já tem um certo tempo que eu não leio nada dele. E aí eu decidi ler David Copperfield. Esse é um livro que eu consegui comprar nessa edição quando eu morava em Curitiba, um livro que eu comecei a ler e não terminei, e então esse ano não passa. Eu lembro que era um livro muito fluido, não me apaixonou tanto como a história do Pipe do Grandes Esperanças, que é o meu livro preferido do Dickens até o momento, mas eu quero reler esse livro aqui, ou ir até o fim, né, porque acho que na época eu não fui, para ter a minha percepção, porque ele é o livro preferido de muita gente. Eu lembro que eu estava gostando muito de lê-lo, mas por alguma razão passou batido. Então eu quero dar a devida atenção que esse livro merece em 2024. E aí, pessoal, Tolstói. Tolstói é uma coisa que, enfim, eu comecei a ler com as meninas que eu tinha amizade lá em Curitiba. Elas eram incríveis, a gente lia algumas coisas juntas, mas eu tenho uma certa dificuldade com leituras em conjunto. A gente leu Jane Austen, eu consegui seguir bem, mas quando a gente começou Guerra e Paz, eu fui dando umas travadas. Eu tenho um sério problema com coisas que eu preciso ter muita disciplina e constância. Então, comecei a ler Guerra e Paz e larguei, mas eu lembro que eu estava gostando demais da escrita do Tolstói, mas acabou que eu não terminei o livro, né? E aí eu quero ter um contato com Tolstói e decidi, eu fiquei entre Ressurreição e Ana Karenina, mas eu decidi começar por Ana Karenina. Então, eu lerei esse livro aqui esse ano. Tem muita gente que eu gosto no BookTube que leu nos últimos anos, que adorou. Então, a minha ideia é rever esses vídeos, ler Ana Karenina e ter a minha percepção e, claro, vir aqui compartilhar com vocês. Outro livro que eu fiz lá em Curitiba, né? As meninas eram incríveis, a gente compartilhava muita coisa sobre livros e a gente leu Dostoiévski em ordem cronológica, até num projeto que eu não sei se vocês lembram, com a Isa do Lido Lendo. E aí a gente foi lendo a obra do Dostoiévski. Eu não li toda a obra, mas, gente, dos livros publicados no Brasil, eu acho que eu li uns 65%, 70%. Só que quando eu comecei a ler Crime e Castigo, eu empaquei. Porque eu juro para vocês, o Dostoiévski, ele tem uma escrita que me perturba tanto que eu comecei a sonhar com aquele crime. Então, assim, eu dei uma parada na época. Mas esse ano, então, lerei Crime e Castigo. Eu vou deixar a capinha dele aqui em algum lugar para vocês verem, mas a edição que eu tenho é da editora 34. E aí, pessoal, eu vou ler um livro do Stefan Zweig esse ano,
que é Autobiografia O Mundo de Ontem. Eu já tenho esse livro aqui no físico, só que ele está nessa estante que eu ainda não organizei, então eu vou deixar a capinha aqui. Eu já li Stefan Zweig, ele tem um livro onde ele fala sobre mesmerismo, sobre Freud, e na época, na outra fase do Literanálise, antes de me assaltarem, roubarem minha conta, apagarem todos os meus conteúdos, enfim, eu tinha uma resenha desse livro aqui no canal. Então, Stefan Zweig é um autor que eu gosto bastante, mas eu já não vinha lendo nada dele, e aí eu vou ler a autobiografia O Mundo de Ontem, esse ano. E por fim, mas não menos importante, eu não sei se vocês sabem, mas está previsto para 2025, no MASP, aqui em São Paulo, toda uma exposição das obras de Van Gogh. Então, vários museus do mundo vão emprestar obras do Van Gogh para o MASP expor aqui em São Paulo, 2025. Então, eu já estou me preparando para poder aproveitar essa exposição da melhor forma possível. A gente tem no MASP já algumas obras do Van Gogh. Sempre que eu vou ao MASP, gente, independentemente se eu vou às vezes 2 vezes no mês, de terça-feira é gratuito, aproveitem se estiverem passando aqui por São Paulo. Então, sempre que eu vou no MASP, eu me deparo com as obras do Van Gogh, eu fico super emocionada. E eu tenho a biografia dele aqui há um certo tempo que eu não li. Além dela, eu tenho as cartas do Van Gogh para o Theo, para o irmão dele, e eu tenho um livro com todas as obras do Van Gogh, né? Todas as pinturas dele. Então, eu vou ler essa biografia catatal aqui. Não sei se eu vou ler as cartas para o Theo, eu já comecei, mas não sou uma leitora muito de cartas, gente, preciso ser bem transparente. Mas talvez sim eu leia também as cartas do Van Gogh para o Theo, e ali folheando a obra dele, as pinturas dele, me inteirando um pouquinho para aproveitar o máximo possível essa grande exposição que vem para o MASP 2025. Então, gente, é isso. Esses foram os livros que eu separei. Acho que, se não me engano, deram 14 livros aqui. Claro que a gente quer leitor aí, fã de livro de carteirinha, a gente vai lendo outras coisas ao longo do ano, mas esses livros aqui são aqueles que eu realmente quero que o ano termine e eu lendo todos eles, e eu vou compartilhando aqui com vocês. Já adianto que para mim não é uma tarefa muito fácil, eu não sou uma pessoa de fazer listas de livro por ano, não sou uma pessoa também de seguir muita sequência de nada, mas isso inclusive vai ser um aprendizado, espero que dê tudo certo, vocês vão me acompanhando. Contem para mim também se vocês querem ler algum desses livros ao longo de 2024, se teve aí alguma coincidência entre as nossas preferências, né, entre aquilo que a gente separou. Me digam também se porventura vocês gostariam de alguma leitura coletiva que a gente possa pensar em fazer. Eu nunca fiz leitura coletiva por aqui e, gente, estou me sentindo meio sozinha, querendo conhecer pessoas novas, querendo interagir mais com pessoas, então uma leitura coletiva de repente seria interessante e a gente pode pensar juntos nos moldes, porque eu já tentei participar de algumas leituras coletivas em outros canais, mas entrar na live e ficar ali só digitando, eu continuei me sentindo sozinha da mesma forma, não sei vocês, talvez vocês estejam aí mais acostumados, habituados com esse formato do que eu, mas enfim, estou com meu coração aberto aqui, caso vocês queiram pensar em algo sobre isso comigo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dos livros que eu compartilhei. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, porque isso me ajuda muito. Compartilhem com outras pessoas para que o Literanálise volte a crescer. Se inscreve se ainda não está inscrito e a gente vai se vendo em outros vídeos por aqui. Gratidão!